Oi, pessoal, sexto ano A, sexto ano B, tudo bem com vocês? Comigo está tudo tranquilo aqui na minha casa, não tem para onde ir, não é mesmo? Então vamos lá, hoje é a nossa última aula, hoje é o dia 9 de abril, é uma quinta-feira. Depois desse dia vai vir um recesso, né? Essas férias aí, e vamos continuar depois, não sabemos ainda como, mas vamos lá, tá bom? Eu havia pedido para vocês fazerem essa lição que eu ia corrigir hoje, vamos deixar corrigido, deixa o vistinho no caderno, tá bom? Não deixa nada sem a correção. Então vamos lá? Peguem o livro de vocês, caderno que vocês fizeram a lição. Ah, pro Leila aqui. Vamos começar? Então vamos lá. Era o tema para correção da atividades, tema 1 ao 3. E ele fala o seguinte: organize os fenômenos a seguir em duas listas, separando os que estão relacionados no interior da Terra daqueles relacionados à atmosfera. Lembra que nós estudamos tanto o interior da Terra como as camadas de ar? Tenta lembrar aí. E aí é o seguinte, ó. Terremotos, tsunamis, tempestades, erupções vulcânicas, relâmpagos, chuvas de meteoros. Fenômenos relacionados a eventos que ocorrem no interior da Terra, quem são? Terremotos, erupção vulcânica, tsunamis, relacionados a atmosferas, atmosfera, tempestades, relâmpagos, chuvas de meteoros. Esse tá fácil, né? Se é para eu colocar uma questãozinha dessa aí na prova, vai ficar muito fácil de resolver. Analise as afirmações a seguir, identificando as que estão incorretas e seguindo as reescrevas corrigindo, tá bom? Então, A, o núcleo interno da Terra é o local que tem a temperatura mais alta se comparado às demais camadas do planeta e por isso encontra-se em estado líquido. Verdade ou mentira? O manto é a região intermediária entre o núcleo e a crosta, formado por rochas sólidas e líquidas. A crosta é a camada mais fina e mais quente da Terra, onde se encontram as rochas que vemos na superfície. Vamos lá? Primeiro, o núcleo interno da Terra é o local que tem a temperatura mais alta às camadas internas do planeta, mas encontra-se em estado sólido. Então, corrigindo essa primeira, tá? Letra B, a afirmação está correta. E a letra C, a crosta é a camada mais fina da Terra, onde se encontram as rochas que vemos na superfície. Ok? Deixa consertadinho aí. Depois só vocês pararem o vídeo e arrumar a resposta quem errou, tá bom? O que é a atmosfera e do que ela é formada? Podemos indicar com precisão onde ela começa, onde ela termina? Explique. Tadã! A atmosfera é a camada gasosa que envolve a Terra. Ó, o planeta Terra, toda vez que eu não escrever com letra maiúscula, hein? É composta de ar, uma mistura formada de gás nitrogênio, oxigênio, carbônico e vapor de água. Ela começa na superfície da Terra, mas não é possível indicar com precisão seu término. Né? A gente viu lá que ela tem os quilômetros aproximadamente. Lembra quando eu falei na aula? Aproximadamente. Descreva as principais características das camadas da atmosfera, citando a faixa de altitude que aproximadamente a delimita. Então, eu tenho lá troposfera, exosfera, mesosfera, estratosfera e termosfera. Não está na ordem aqui, hein, galera? Vamos lá. A camada de ar mais próxima da superfície, até 20 quilômetros, é a camada da atmosfera, que contém a maioria dos gases. Aí ele vem na exosfera, limite entre a atmosfera e o espaço interplanetário, acima de 600 quilômetros, onde é o ar extremamente rarefeito. É aquela camada que se eu subir sem equipamento eu não consigo respirar, por isso rarefeito, o ar está em baixa capacidade, o oxigênio. Aí vem a número C, a letra C, mesosfera. Camada entre 50 a 80 quilômetros de altitude, caracteriza-se por temperaturas muito baixas e nela ocorre o fenômeno chamado estrelas cadentes. É, Estratosfera, D, é a camada de 20 a 50 quilômetros de altitude. O ar é mais rarefeito na troposfera, nela se localiza a camada de ozônio. E essa camada é
primordial para a nossa saúde, né, na saúde da pele. Se a gente não tivesse essa proteção aqui do ozônio, da camada de ozônio, nós teríamos queimaduras seríssimas. Aí vem a termosfera, camada entre 80 a 600 quilômetros de altitude, caracterizada por temperaturas mais elevadas que as camadas interiores. É nessa camada que ocorrem as auroras. Lembra que eu mostrei a aurora boreal para vocês? Aí 5. É, Leia o trecho a seguir e responda. O austríaco Felix Baumgartner conseguiu quebrar o recorde com o salto mais alto já dado. Salto livre. Baumgartner pulou de uma cápsula localizada a 39 quilômetros acima do nível do mar, presa a um balão. O salto foi dado no estado americano de Novo México e no início da queda, o aventureiro girou pelo ar e conseguiu estabilizar. Foram necessários 10 minutos para que ele pudesse pousasse no deserto e ele abriu um paraquedas e poucos milhares de metros de altura. Então, em qual camada da atmosfera Félix iniciou seu salto? Qual será a camada? Observe o traje que Félix usou para realizar um salto. Propõe uma explicação, né, dessa roupa especial. Então, a camada seria a estratosfera, tá? A gente tem a troposfera, a estratosfera seria aquela segunda camada que não é delimitada certinha, mas é mais ou menos uma previsão ali. Tá? E aqui a resposta pessoal, então cada um vai elaborar o seu, tá? Vocês têm que levar em conta que os fatores do ar rarefeito, a baixa temperatura, né, nessa camada de atmosfera, também podem falar sobre que a roupa protege do atrito do ar, tá? Então essas seriam algumas explicações que vocês poderiam me dar. 6. Compartilhar o texto. A garotinha inglesa salvou turistas, diz o tabloide. Uma menina evitou a morte de cerca de 100 pessoas ao alertar sobre a chegada de um tsunami em uma praia da Tailândia. Segundo o tabloide inglês The Sun, a água começou a ficar esquisita. Havia bolhas e a maré recuou de repente. Contei para a mamãe, disse a Tilly Sweet, 10 anos, ao Sun. A menina aprendera sobre o fenômeno na escola. Com o aviso, a praia foi esvaziada minutos antes da chegada da onda. Olha a esperteza dessa garotinha, né? Como ela havia aprendido em aula, ela usou os conhecimentos dela de ciências na própria vida, na natureza, que é o que aqui não dá para acontecer, né, pessoal? Porque a gente não tem esse fenômeno aqui. Mas conhecimento é conhecimento. Pesquise como as pessoas devem agir em caso de tsunami e terremoto. Nós já tivemos uns tremorzinhos de terra no sul, no nordeste, no norte, mas no norte, se eu não me engano, no nordeste. Nada que abalasse tanto a estrutura, só foram uns tremorzinhos mesmo, mesmo porque nós não estamos naquela placa, na lateral da placa, nós estamos bem no meio, né? E em sala, compartilhe as informações com os colegas, o professor vai anotar as recomendações na lousa, não tem como fazer essa parte, tá? Então vamos lá. Letra A. Algumas recomendações em caso de tsunami são: atenda ao alerta das autoridades e deixe o local imediatamente e leve os animais com você. Olha que legal quando ele fala leve os animais, né? Porque eles são os nossos, praticamente nossa família. Imagina começar a subir água e você deixar seu animalzinho solto, sem ajuda, né? Ele não consegue se salvar sozinho. Salve a si e não aos seus pertences. É uma coisa que a gente não tem que ficar pensando em um monte de coisas. Salva a sua vida, o resto corre atrás depois, né? Vá para locais altos, mais de 30 metros acima do nível do mar, ou afastado do litoral, mais de 3 quilômetros. Vá mais longe que conseguir. Cada passo pode fazer a diferença. Fique longe da praia, em hipótese nenhuma, espere para observar a chegada da onda, porque dá aquela, eu imagino que deve dar aquela sensação assim, deixa eu ver se vai chegar em mim, não, vai embora, corre, né? Não espera. Lembre-se de ajudar crianças, idosos ou pessoas com necessidades especiais. São pessoas que vão ter dificuldade de correr e se livrar aí nessas ocasiões, né? Se estiver, aí no caso para terremoto, se estiver dentro de algum lugar, não saia. Tente se proteger. Vá para debaixo de uma mesa ou para um móvel e segure-se bem até que o tremor pare.
em locais onde acontece com frequência, eles têm toda uma estrutura para arquitetura, né, para que isso seja, recebido de uma forma bem mais leve, bem mais suave. Aqui, como eu disse, no Brasil a gente nem tem, e tomara que não tenha, né, galera, porque a gente nem tem estrutura para ajudar esse povo todo se acontecer um negócio desse. Se vocês percebam que quando tem chuva, quando tem alagamento, já fica um Deus nos acuda, né, imagina se começar com esse negócio de tsunami, terremoto. Se estiver ao ar livre, afaste-se de árvores, prédios, muros e redes de energia elétrica. Fique longe de vidros, janelas e qualquer coisa que possa cair. Se estiver em um prédio, não use os elevadores, tá? Então, essas seriam as recomendações. Eu vou pedir para vocês compartilhar comigo o que vocês escreveram lá no fórum. Eu vou deixar o fórum aberto das 7, entre 8 e 7 horas da manhã até às 6 da tarde. E aí vocês podem escrever essas recomendações que vocês colocaram aqui para a gente compartilhar, tá? Não precisam ser todas, podem ser duas de cada um. E, e a gente vai trocando ideia lá no fórum, tá bom? Aqui era aquele textinho Pensar Ciência, Estudando o Interior da Terra, que eu já havia pedido para vocês. Vocês podem fazer a leitura desse texto, né? É um texto de interpretação. E passamos por aqui. Seria agora o tema, o formato da Terra. Esse tema nós vamos deixar para começar depois das férias, tá? Um bom recesso para vocês. Por enquanto, o que eu tenho a dizer é ficar em casa mesmo, não tem nem como passear nessas férias, mas não percam o foco nos estudos, tá bom? Tentem sempre ler alguma coisa, se interessar por algo, faça algo criativo em casa e nos vemos depois desse período, tá? A Pro tá morrendo de saudade de vocês, manhã e tarde, todos os meus alunos são queridos no meu coração, tá bom? Um grande beijo, mantenham a lição aí certinho e nós nos vemos lá no fórum, tá bom? Até a volta, pessoal. Muito obrigada e eu amo vocês.